Olá, já estamos de volta com RCE Talks, especial Rio Preto Tech Summit. Durante esses 2 dias de evento, nós estamos conversando com empresários, especialistas, parceiros e lideranças que estão impulsionando a inovação, a tecnologia e os negócios em diferentes segmentos. O RCE Talks é uma iniciativa da RCE Digital, empresa especializada em streaming e produção audiovisual para comunicação empresarial, criada para conectar pessoas, ideias e negócios por meio da comunicação. E nesse episódio eu recebo aqui a Marcela Vischetti, que é fundadora e CEO da FMX Soluções em TI. Oi, Marcela, tudo bem? Minha primeira entrevistada mulher aqui no estúdio. Obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A oportunidade. As mulheres também dominam a área da tecnologia e da inovação. Não sei se eu posso dizer se dominam, mas estão fortemente presentes. Estão fortemente presentes. Hoje, cada vez mais, nós vemos mulheres aí assumindo cargos de liderança, de estratégia. Ainda é a minoria, né? Ok. Mas a gente vê cada dia mais as mulheres participando. E nós, né, que já somos mulheres na área de tecnologia, a gente vem fazendo um trabalho de inspirar mais mulheres e dar oportunidade para que elas também atuem, né? Venham para o mercado. Você atua há mais de 20 anos na área e a sua empresa Sim. tem mais de 10 anos. Como é que foi fundar? Qual foi a proposta inicial do trabalho da FMX? Eu já venho, né, já tinha feito carreira na área de tecnologia, especialmente em processos de desenvolvimento de software, sustentação de produtos de software. Eu fiz todas as funções ali, até gestão, liderança, para diretoria de tecnologia, de inovação. E como eu transitei ali por todos os aspectos, eu vi vários pontos que poderiam ser melhorados, né? Tanto no processo de trabalho, a liderança, né? Como agir, até na cultura. Então eu vi várias oportunidades que, se elas fossem trabalhadas de uma forma diferente, a gente conseguiria um resultado melhor. Entendi. Você enxergou gargalos no mercado. Exatamente, exatamente. E eu estava dentro, né, de uma empresa já há 10 anos e não é fácil, né, você mudar uma cultura e processos de uma empresa já de muito tempo. E como a minha ideia era uma proposta muito diferente, eu decidi empreender. Claro que inicialmente até vendi minha ideia internamente, né? Mas a própria empresa falou, olha, não é o nosso negócio exatamente o que você pretende fazer. E ali fiz um acordo, saí da empresa e fui realizar o sonho, né? Então, isso em Araçatuba? Isso em Araçatuba. Porque eu precisei contratar fornecedores de tecnologia, né? Dentro da empresa a gente já estava a equipe já estava limitada e a gente tinha o desafio de fazer novos produtos e lançar novas soluções, né? Naquele momento a empresa atendia área pública, prefeituras. E você não consegue expandir rapidamente, né? Você precisa contratar, treinar, formar. Então, muitas vezes é comum empresas que produzem software precisar de parceiros, né? Fazer outsourcing, terceirizar a criação de soluções. E naquela situação eu fui buscar empresas no mercado e eu não encontrei também empresas que conseguissem, né, atender a minha demanda da forma que eu precisava, né? Com a qualidade que eu gostaria, adequando um processo ao meu modelo. E aí eu tive a ideia de fundar a FMX Soluções. Hoje nós somos uma consultoria de tecnologia que a gente integra a estratégia do negócio, né? A gente integra a tecnologia à estratégia do negócio. E isso é que eu vejo que é o diferencial, né? Não ser tecnologia por tecnologia. Então, eu acredito que é muito importante a gente ter esse aprofundamento no negócio do cliente para então desenhar uma solução que ela traga resultados, né, financeiros ou até mesmo redução de custos para o cliente, e assim a gente fundou a FMX. Até porque o TI deixou de ser uma área isolada na empresa para ser estratégia de negócio. Exatamente. E você que acompanha essa transformação de um lugar muito particular, como empreendedora e como fundadora, você pode trazer uma visão diferente. Você já explicou aí por que você decidiu empreender, e quando você começou, eu entendo que as demandas eram diferentes. Não só quando você começou a sua carreira, como quando você inaugurou a empresa. O que mudou de lá para cá? Em termos do o que o seu cliente procura e sobre como o cliente final, né, a ponta desse processo também se transformou. Hoje a gente
principalmente falando de um ano, de 2 anos para cá, né? Hoje a gente tem muito mais tecnologia à nossa disposição, né? O acesso à tecnologia, à inteligência artificial para automatizar processos. Então a gente tem muito recurso à mão. Lá atrás era mais difícil formar a mão de obra que conseguia entregar software ou entregar uma solução. Hoje eu vejo que é até mais fácil, né, com inteligência artificial, a gente entregar alguns trabalhos. Porém, a gente ainda tem o desafio que é a qualidade, né? Assim, eu diria assim, são skills humanas que a gente precisa, até a própria inteligência artificial, ela precisa ser treinada, né? Ela precisa trabalhar os guarda-reios e a gente precisa ali de um conhecimento, né, e de uma experiência humana para alimentar e tratar isso. Então, hoje eu vejo que um grande desafio realmente é a gente conseguir conciliar, né, o quanto a gente precisa adequar aí, o quanto a gente precisa do humano e o que a gente pode ali realmente automatizar. Perfeito. E mudou aquela ótica que a gente tinha do TI ser suporte. Sim. Hoje o TI é estratégia. Exatamente. Né? E você ter essa visão estratégica faz o seu negócio ficar mais competitivo? Com certeza. Fazer essa leitura do cliente, do processo do cliente? Com certeza. Hoje a gente tem feedbacks dos nossos clientes, né? Disso ser o diferencial. Nossa, você entendeu perfeitamente o meu negócio, né? Quando a gente faz uma imersão, a gente entende a dor e a gente apresenta uma proposta de solução, ele fala, nossa, você entendeu perfeitamente o que eu queria. E aí o cliente deixa de acreditar que o seu trabalho é um custo. Exatamente. Aí ele deixa de ser um custo, ele vê o valor agregado. Então, mesmo eu não estando internamente na empresa dele, a gente faz uma imersão e a gente consegue fazer uma leitura de todo o negócio dele para propor justamente como a tecnologia pode ajudá-lo a alcançar ali os objetivos estratégicos, né? Agregando valor para ele. Então, isso tem sido um diferencial. E a IA, que vem acelerando esse processo de transformação digital, você já mencionou aqui, outros entrevistados também trouxeram isso, já é uma realidade, saiu do período de experimentação. Hoje a gente precisa entender o que fazer, como fazer, por que fazer. Então, separar uma aplicação que resolve um problema real e, de repente, uma adoção motivada pelo hype também é fundamental. Com certeza, com certeza. Porque a gente fica entusiasmado, a gente fica empolgado com essas novidades todas. Exatamente. Fazer a diferenciação é fundamental. É muito importante a gente entender, antes de realmente aplicar uma inteligência artificial ou qualquer tipo de tecnologia, qual é o problema de negócio ali a ser resolvido, né? Então, a gente precisa ter muito domínio do resultado que se espera ser alcançado, até para estudar essa viabilidade, né? Olha, eu vou colocar tecnologia aqui, como que eu vou resolver, o que eu vou melhorar, o que isso me traz de resultado, quanto eu vou investir e o que eu tenho de resultado. E não simplesmente vou adotar por hype, eu tenho que colocar IA nesse processo. E muitas vezes, né, não é só inteligência artificial, tem coisas que a gente resolve muito bem com um velho RPA, né? Consigo fazer um robô que resolve, eu consigo resolver com um bot, com um software, e então não precisa ser esse hype, né? Então é entender as tecnologias disponíveis, é entender o negócio e como isso gera impacto, para então aí decidir adotar ou não, né, uma tecnologia. E isso é o que a gente tem feito, que a gente tem entregado para as empresas. E agora há pouco você citou uma expressão, as skills humanas. Vamos falar de pessoas, porque a gente precisa de uma capacitação digital, né, da equipe dessas empresas. A gente precisa que essas pessoas estejam abertas, que elas estejam menos resistentes. E isso é um trabalho seu também? Também. Nós temos feito um trabalho de implementar, né, de capacitar as pessoas e áreas para o uso de inteligência artificial. Porque existe uma mudança, né, no mindset da organização. Desde o líder até a pessoa que foi exatamente o que você pontuou lá no início, que fez com que você fundasse a sua empresa. Exatamente. A cultura da empresa não estava aberta à mudança. Exatamente. Então, hoje, precisa-se haver uma mudança, né? A gente vê até pessoas mais experientes, com uma grande experiência, mas com muita resistência. Então, a gente precisa
é tirar essa resistência e entender como que a inteligência artificial ela pode me trazer produtividade, né? Então, como eu uso ela para tarefas operacionais e repetitivas e como a gente concentra, né, os nossos esforços naquilo que são as nossas fortalezas, naquilo que somente o humano pode fazer. Então, é difícil mudar essa cabeça. A gente vê muitos profissionais, inclusive de tecnologia, né, que deveriam entender isso facilmente, mas que permanecem querendo fazer as coisas da mesma forma que se fazia antes, né, de querer Sempre foi assim. sempre foi assim, de querer fazer cada etapa do processo, ou evitar usar com medo de perder o seu lugar. E a gente sabe que hoje não tem jeito, né? A gente precisa se adaptar a essa mudança. Então, onde eu coloco minha energia, né? Onde eu coloco, uso minhas soft skills que a inteligência artificial não pode substituir, para eu conseguir produzir muito mais, né? E ser muito mais estratégico usando o que a me entrega. Agora, diante de todos esses desafios, dessas questões, o fato de você ser uma mulher líder, fundadora, CEO, no ramo de tecnologia, você acredita que precisou romper barreiras adicionais, além de todas essas que a gente já conhece do ecossistema? Você acredita que precisou transcender ainda outras camadas? Precisou, né? Durante toda a minha carreira, que eu fui trabalhando, eu tive dificuldades, né, por ser mulher. Na primeira empresa que eu trabalhei, eu fui a primeira líder, né, a primeira gerente mulher, onde todos eram homens. Então, existe ali um tratamento diferenciado, né? Tinha momentos que eu ouvia assim, o que você conseguiu fazer para estar aqui onde está? Então, a gente... Colocando a sua credibilidade... A minha credibilidade em xeque. Então, isso acontece, a gente passa por essas colocações. No mundo corporativo, é muito comum você começar a falar numa reunião, você ser interrompida, como se você não tivesse um conteúdo a agregar. Então, a gente passa por muitas situações, né? Mas... o que eu digo é assim, né? Quando você tem domínio daquilo que você está fazendo, né? A persistência, você saber se posicionar. Então é difícil, mas a gente consegue. E aí quando você conquista, né? E ocupa ali o seu lugar, você acaba recebendo o respeito. E reconhecimento. Persistência e resiliência. Persistência e resiliência. Agora, no início da nossa conversa eu disse isso. Hoje a gente já percebe uma presença forte feminina, né? Claro que não na sua maioria, mas uma presença muito forte nos últimos anos. E como você faz para incentivar, estimular e inspirar outras mulheres a ocuparem esses espaços também? Hoje, na minha própria empresa, né, eu já faço isso, mesmo antes, quando eu era líder em outra empresa, eu procuro sempre procurar identificar talentos em mulheres, né? Porque a gente tem talentos tanto em homens quanto em mulheres e dar oportunidade, incentivar elas, desafiá-las a se desenvolver e querer almejar, né, esses desafios e essas posições. E elas acabam que vendo, né, a gente atuando, a gente acaba influenciando, né, motivando. Também participo de projetos, né, participo da MCIO, que é uma associação de mulheres CIOs, mulheres na tecnologia. Ali eu participo de um projeto Inspirar, que a gente faz um trabalho com meninas do ensino médio, de contar a história, né, da nossa carreira, do ingresso na tecnologia, como isso transformou a nossa vida, para inspirá-las a seguir carreira na tecnologia. A gente fala dos desafios, de como superá-los. A gente apoia mulheres em transição de carreira, né, que querem vir para a tecnologia mudando de uma área, ou mesmo estão na área e precisam de recolocação. A gente compartilha a nossa experiência para formação de mulheres para liderança. Então, é isso que eu procuro fazer. Essa questão da liderança, né, mulher como líder, tem algo que você sente que precisou aprender a fazer? Que não é da sua skill, que não é da sua bagagem, do seu repertório, algo que você precisou de fato mudar. A gente está falando tanto de mudança, você precisou mudar para se adequar à posição de liderança? Sim, eu precisei aprender a me vender. Eu sou muito... A gente fala aquele pé de boi, né? De pega, de fazer, né? Executora. A executora, de fazer, de produzir, não tem tempo ruim. Mas inicialmente, eu não ficava
apresentando os meus resultados. Ok. Eu não me preocupava muito de mostrar o que eu estava fazendo. Isso é importante. Isso é muito importante, né? Principalmente no mundo corporativo. Então eu via várias situações que outra pessoa vinha e fazia uma bela apresentação e divulgava e conquistava algumas coisas, e a hora que eu olhava eu sabia que eu tinha feito muito mais que aquilo. Então eu tive que aprender. Mas você não estava comunicando isso? Eu não estava comunicando isso. Então eu comecei a aprender que a gente precisa também se vender e falar do que a gente fez. E olhando para o futuro, o que você acredita que vai impactar mais profundamente as empresas e o próprio mercado de TI? Olha, que vai impactar. Eu vejo hoje que é uma mudança, todos os negócios vão sofrer uma mudança, né? Todo modelo de negócio vai ter que passar por uma revisão, porque a gente vai começar a automatizar muita coisa e a gente precisa concentrar os nossos esforços no pensamento analítico, no pensamento crítico, na criatividade, tomada de decisão. Então, muitas tarefas operacionais, elas deixarão de existir. Então, muitas pessoas vão ter que repensar as suas funções, a sua atuação. Elas não serão necessariamente descartadas, mas elas precisam se readequar. Precisam se readequar. Então, todos os profissionais. Eu vejo outro desafio, né, que é a nova geração que vem entrando no mercado de trabalho, que é a geração do mundo digital. Então eu vejo muita dificuldade, né, de foco, de persistência, uma geração mais ansiosa, mais imediatista. Então eu vejo um desafio aí da gente trabalhar, né, algumas competências nessa nova geração para vivenciar aí o mercado de trabalho. E qual conselho você gostaria que a Marcela, que você daria e que você gostaria que a Marcela do início de carreira tivesse ouvido? Um conselho para si mesma, lá atrás. Um conselho. Eu acredito que é ter clareza do seu objetivo e foco. Pensando na Marcela. Perfeito. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias, né? E eu sou criativa. Eu vejo oportunidade em tudo. Então, tudo que eu vejo uma oportunidade e eu quero fazer. Então, eu sou muito intensa, gosto de desafios, né? Eu falo que eu tenho imã para problema. Quando eu vejo um problema para resolver, eu quero. Mas, muitas vezes, é melhor a gente colocar energia em menos projetos. Excelente. E fazer ele com mais profundidade, mais qualidade, do que a gente tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso leva a gente a um resultado mais rápido e assertivo. Espero que esse insight funcione para você também que está nos acompanhando aí, você que é empreendedor. Marcela, obrigada pela entrevista, por dividir com a gente a sua jornada. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se que as entrevistas ficam disponíveis no canal da RCE Digital no YouTube. Obrigada pela companhia também pela plataforma do Rio Preto Tech Summit. Quem está ao seu lado nos momentos mais importantes da vida? Mais do que estar ao seu lado, estamos sempre presentes. Pois parceiro é aquele que está sempre junto. É em quem a gente confia ter por perto em todos os momentos. Há mais de 75 anos sonhamos e construímos juntos com os nossos clientes, parceiros e colaboradores. Uma história de evolução que se renova e se transforma com inovação e tradição. Compartilhamos a caminhada e chegamos mais longe. E nos tornamos especialistas em projetos de vida. O parceiro na realização dos seus objetivos pessoais e profissionais. Ser o parceiro de cada passo, dos que já foram dados e dos que ainda virão. Seja qual for o seu próximo passo, estaremos lá. Rodobens, o parceiro do próximo passo. Nossa ideia é permitir que o cliente consiga alocar um veículo sem nenhuma interação humana, a hora que ele quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em poucos cliques no aplicativo. Quando a gente começou a companhia em 2017, a gente foi atrás de investidores e a gente conseguiu captar quase R$1 milhão com Friends and Family. E a gente demorou 3 meses para abrir uma conta num banco. E a gente levou quase 2 anos para ter acesso a um cartão de crédito. E a gente não entendia o porquê, porque tinha o dinheiro no banco, a gente precisava de pagar determinados fornecedores, inclusive fornecedores estrangeiros que exigem, né, o pagamento via cartão. E a gente não tinha cartão, a gente não tinha limite. Então, o mercado financeiro não suportava a nossa operação da forma que a gente gostaria.
Hoje a gente usa conta simples para quase todos os pagamentos da companhia. A gente tem uma série de cartões para diferentes funcionários e para diferentes áreas. A gente ajusta o limite à medida que a gente precisa. Então, meses que a gente vê que vai ter mais gastos, a gente consegue aumentar. Meses que a gente vê que não precisa de tanto volume, a gente reduz, obviamente, o gasto. Pelo DNA da conta simples, ela consegue entender um pouco melhor o momento da empresa. Então, mais do que só uma visão de balanço ou uma visão de crédito que a gente vê nos bancos tradicionais, é entender um pouco melhor o modelo de negócio, qual a perspectiva de futuro. Eu acho que é por isso que a parceria tem dado tão certo. Então, de novo, a gente sai de uma empresa que faturou R$200 mil no primeiro ano, mais de R$100 milhões no ano passado, esse ano quase R$300 milhões, e a gente precisa de um parceiro financeiro que acompanhe, inclusive em limites e volumes, o nosso crescimento. E é isso que a gente enxerga na conta simples e espera para o ano que vem.